Na jornada do ministério cristão, assim como na vida de todo servo de Deus, encontramos desafios que se erguem como gigantes intransponíveis aos olhos humanos. Fundamentados na Bíblia Sagrada, aprendemos que esses gigantes não são novidades. Desde os tempos dos patriarcas e profetas, o povo de Deus enfrentou obstáculos que testaram sua fé, mas também revelaram o poder do Senhor em conceder vitórias impossíveis ao natural. O trabalho no Boa Esperança começou na década de 80, na direção do Campo Velho, e esteve por aqui dirigindo o pastor Manuel Estevino, e mais ou menos nos anos 90, o trabalho reiniciou sobre a direção do Cochipó, através da minha esposa, da Inês, que vinha aqui aos domingos fazer escola dominical com as crianças do bairro, tendo em vista que essas crianças iam lá no Cochipó, na escola dominical. Há mais ou menos 30 anos atrás, a irmã Benedita levava as crianças de pais não crentes até a igreja do Cochipó para assistirem à escola bíblica dominical e cultos com as crianças lá na igreja. E a gente, preocupada com a segurança dessas crianças, a gente decidiu começar um trabalho aos domingos pela manhã com as crianças aqui no bairro. Deus abençoou com a irmã Hilda abrindo a porta da sua casa para que pudéssemos continuar o trabalho ali na sua casa. Depois começamos um ponto de culto às quartas-feiras com os pais e outras pessoas daqui. O pastor Luiz Carlos Milhome, ele comprou o salão de onde deu início à congregação, com o pastor Eduardo Souto, hoje pastor missionário em Atenas. E o pastor Eduardo, que hoje está na Grécia, eu cooperava com ele nas quartas-feiras, e me lembro que era pouca gente, era 7, 8 pessoas. E ele dirigiu aqui por aproximadamente 2 anos, na sequência do pastor Eduardo. Esteve dirigindo o trabalho aqui também o evangelista Domingos e o presbítero Josué do Cochipó e também o pastor Rezende. Eu cheguei em Cuiabá aqui desiludido, que eu queria ir para os Estados Unidos, não deu certo. Vim morar com a minha irmã, que era vizinha da igreja, e eu vim desviado com o intuito de curtir a vida, aprender a dançar e curtir a noitada. Mas ela me intimou, falou que para morar na casa dela tinha que ser crente. E eu voltei para a igreja contra a minha vontade e comecei a frequentar a igreja. E depois de um tempo eu resolvi, numa experiência que eu tive com Deus, de realmente entrar em comunhão e ter uma mudança de vida. E o pastor Rezende, que era pastor na época, ele me deu uma carona no carro dele, e Deus usou era uma manhã, e ele me deu um conselho, aquele conselho mudou minha vida, me intimou que eu deveria procurar as irmãs do ciclo de oração, participar das orações de madrugada e cortar uma amizade que eu tinha. E aquelas palavras entrou como uma flecha no meu coração. E aquele dia à noite mesmo, de madrugada, eu fiz um concerto com Deus. Daquele dia adiante, eu amanheci diferente. E minha vida foi transformada a partir daquelas palavras que Ele falou comigo. Eu congregava lá no Cochipó. E eu morava na rua 44. Da 44 para o Cochipó, eu vinha a pé.
e era muito escuro para vir atravessar ali o asfalto para ir, e tínhamos muita dificuldade, mas eu sempre tinha uma oração que eu fazia, que eu gostaria muito que tivéssemos uma igreja nesse local. Eu assumi o trabalho em 30 de setembro de 2007. O pastor João Camargo, pastor do setor, me pediu se eu podia cooperar, dirigir a congregação por apenas 3 meses. E então eu assumi. E o Senhor ouviu as minhas orações, porque ali se estabeleceu uma congregação. Os desafios que nós encontramos aqui no começo foram grandes. Um deles era muita pouca gente, nós éramos 26 membros da congregação. Nós tínhamos um presbítero, o irmão Carmelindo Viegas de Pino, chamado irmão Milu, um companheirão que o Senhor providenciou para estar do nosso lado aqui, que nos ajudou e cooperou conosco até o Senhor recolher. Tínhamos um diácono, então tínhamos muita escassez de obreiros, de cooperadores para nos ajudar. Mas Deus foi nos abençoando e nós fomos superando essas dificuldades. O perfil da igreja era uma igreja simples, não tinha pessoas ricas aqui no Boa Esperança. Mas foi interessante, é que Deus abençoou e a igreja cresceu entre os jovens universitários. Era uma igrejinha sem expressão, uma rua morta, do lado, como já disse, do lado do cemitério. Mas na segunda festa de jovem, o Senhor nos deu uma surpresa. A gente orou, fez uma campanha para o Senhor batizar com o Espírito Santo. E para nossa surpresa, era no final da festa, no domingo, o Senhor ele batizou 16 jovens com o Espírito Santo. E aquele culto naquela noite terminou 11h30 da noite e os jovens não queriam ir embora para casa, todos falando em língua estranha, e é uma das memórias que eu vou levar comigo pro resto da minha vida. Eu teve um tempo da minha vida que eu pensei que eu nunca ia ser líder de jovens. Então, antes de sair do Cochipó, eu fui colocado como líder de jovens. E nessa época eu assumi o Boa Esperança. Quando aqui cheguei, a igreja cresceu exatamente com jovens universitários. E ela se destacou. Nós tínhamos muitos jovens aqui na Universidade Federal e nas outras universidades. E eu vi que também Deus tinha me preparado antes para uma igreja que crescia dentro dessa categoria de universitários. E foi muito gratificante para mim. Só tenho que agradecer a Deus que eu cheguei aqui solteiro, sem perspectiva nenhuma, desiludido. E aqui o Senhor me restaurou espiritualmente. E aqui eu casei com minha esposa Jane, o Senhor abençoou esse casamento. Tivemos 2 filhos e minha filha Júlia foi a primeira criança a ser apresentada aqui na igreja do Boa Esperança. 6 meses após eu assumir a igreja do Boa Esperança, eu recebi uma notícia que havia setorizado. Então eu fui no pastor Sebastião, agradecer o pastor Sebastião e também entender o que estava acontecendo. Aí o pastor Sebastião me disse: Valentim, pede perdão para a igreja pela nossa demora em investir no bairro Boa Esperança, mas finalmente chegou o tempo. Agora você abre uma conta, guarda o dinheiro, compra um terreno e constrói uma igreja dentro do perfil do bairro. Eu confesso que saí daquela reunião com o pastor Sebastião abalado. E por muito tempo eu achava que o pastor Sebastião tinha escolhido uma pessoa errada, que eu não tinha o perfil para encabeçar, liderar um projeto tão grande. Uma igreja pequena, de poucos membros,
sabendo a visão do pastor Sebastião, que sempre gostava de coisa bonita, grande, templos grandes, eu não via como isso poderia acontecer. Muito embora eu sempre era encorajado por profecias, mensagens e sonhos que Deus tinha dado como adiantando o projeto que tinha no Boa Esperança. Quando o pastor Sebastião me disse, procura, Valentim, um terreno, vamos construir a igreja do Boa Esperança, eu saí a cata de terreno. Eu fui procurar. Eu olhei esse bairro, eu vi terrenos, eu procurei. Quando achava algum que era bonito, não estava à venda, o preço era muito caro. Eu comecei a me abater, porque as portas não se abriam. Então um dia eu pensei em uma pessoa, eu pensei no Nino, filho do irmão Milu, que era o meu companheiro, o meu grande companheiro do meu lado ali. E liguei para ele e disse, Nino, você é um cuiabano, conhece todo mundo aqui nesse bairro, me ajuda a comprar um terreno para construir uma igreja aqui no Boa Esperança. Foi então que o Nino disse, pastor, eu estou com os meus 2 terrenos à venda e os meus primos também estão vendendo um outro do meu lado. E então se começou a negociação de compra do terreno. E um detalhe, irmãos, é que Deus trouxe a igreja exatamente no mesmo lugar aonde o trabalho havia iniciado há 40 anos atrás. Deus providenciou engenheiros, profissionais, pessoas que Deus colocou nessa obra para nos ajudar. A obra fluiu com muita velocidade. Eu me lembro que uma vez recebemos a visita do pastor Sebastião aqui, que permaneceu um bom tempo, uma manhã conosco, e ele observou que a nossa obra estava indo muito rápido, e foi muito, muito bom. Tudo aquilo que eu previa de dificuldade não houve, porque Deus levantou pessoas para nos ajudar em cada fase da construção, não só profissionais nossos, mas gente amigos que ofereceram o seu trabalho para nos facilitar a nossa vida aqui, o processo da obra. Era muito comum a gente ver as pessoas pararem aí na calçada e ficar admirando a construção, sabendo que nós éramos da igrejinha da beira do cemitério. Deus operou maravilhas nos 2 aspectos. Ao mesmo tempo que a obra crescia, a estrutura da construção crescia, Deus também fazia uma coisa bonita. Crescia também a igreja, os membros da igreja, e a igreja ficava mais capacitada. E teve um tempo que eu até orei, falei, Senhor, nós temos uma igreja grande, nós precisamos de crentes, precisamos de obreiros, de pessoas que possam atender o trabalho. E Deus foi tão maravilhoso que Ele nos deu uma igreja, um templo bonito, mas também hoje uma igreja encorpada, com bastante obreiros. E hoje colhemos esse fruto ainda, porque temos conosco aqui a Larissa, a Jaina e o Jonathan também, que está frequentando a igreja. E a Larissa é uma líder de crianças aqui. Eu, por muito tempo, escondi dentro de mim sentimentos e vivi em depressão, mesmo sendo criança. Eu vivi em depressão e o Senhor escolheu este lugar para me salvar. Eu sou grata a Deus por este momento que estamos vivendo, porque a minha vida, a minha história de fé é entrelaçada à Boa Esperança. Naquela época eu vinha com as crianças e foi através do trabalho do Ministério Infantil, de tias, de professoras dedicadas à obra do Senhor, que tinham, apesar de poucos recursos na época, elas estavam todo domingo de manhã para nos ensinar. E eu me lembro, como se fosse hoje, eu me lembro de uma situação que a tia estava cantando um louvor, um salmo, e no momento que ela cantou aquele louvor, ele entrou de uma maneira no meu coração que naquele momento eu senti que eu estava sendo transformada por Jesus. Eu tinha 11 anos, o Senhor me alcançou.
A letra do Salmo dizia que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. No momento eu sabia que o Senhor estava ali comigo e eu pude ver a graça do Senhor na minha vida. Eu disse: Senhor, eu não quero mais essa vida, eu não quero essa vida de tristeza, não quero mais isso para mim. Eu queria ter uma família estruturada e o Senhor me alcançou. E hoje, pela misericórdia de Deus, eu trabalho com as crianças, eu sou uma das tias, uma discipuladora infantil. Ao final de todo esse processo, esses anos, aqui no setor do Boa Esperança, eu amadureci, eu criei muitas experiências, porque algumas vezes me passou pela cabeça e dizia para o pastor Sebastião que eu não era a pessoa certa, eu não via. E no meio desse processo, meu coração descansou. Eu comecei a ver que realmente Deus estava cuidando de tudo. E eu termino assim, esse período de construção, um enriquecimento da minha experiência com Deus, de ver como Deus foi providente, como Deus cuidou de todas as coisas e como é bom obedecer à determinação de um homem de Deus, da liderança de um homem de Deus como o pastor Sebastião. No meio desse processo de construção aconteceu uma coisa triste, né? Que o Senhor Deus recolheu o pastor Sebastião, mas daí chegou o pastor Silas, seu filho, hoje nosso pastor presidente, mas a visão não mudou. Tudo continua igual, como estava acordado, a obra não parou. E, para a glória de Deus, Cuiabá, Boa Esperança, ganhou esse bonito templo para glorificar o nome do Senhor. E eu contei essa igreja como uma mãe, porque é aqui que eu formei minha família, é aqui que o Senhor tem abençoado meu negócio, prosperado. E só tenho que agradecer a Deus. Essa é uma palavra para mim definir, que seria gratidão. Não tem outra palavra para definir. Naquela igrejinha do lado do cemitério, o Senhor me fez várias promessas e Ele tem cumprido todas elas. Eu tenho visto a fidelidade do Senhor na minha vida. Hoje eu sou esposa, tenho um marido maravilhoso, tenho filhos e o Senhor tem feito maravilhas na minha vida e me mostrado o quanto Ele é um Deus de amor, um Pai que me adotou e me deu uma família linda que hoje serve ao Senhor. Para finalizar, eu agradeço a Deus em primeiro lugar, porque ter me honrado e me colocado nesse ministério e estar na frente dessa obra. Mas eu compreendo que não foi só eu, foi uma multidão de pessoas que me ajudou. Eu tive o respaldo do ministério, eu tive o respaldo da igreja, dos obreiros, eu tive o respaldo de pessoas que não são da nossa igreja e tive também a ajuda de pessoas que não são crentes, mas que Deus moveu corações para nos ajudar nessa obra. Então eu só posso dizer: Senhor, eu te agradeço, e replicar as palavras de Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor.